Oi, gente. Vocês sabem qual o tipo de literatura que mais vende no Brasil? Literatura de autoajuda. Essa indústria imensa que se propõe, no final, a dar para as pessoas condições de atingir um patamar de plena felicidade. Felicidade é o tema do Vai Dar o que Falar de hoje. Felicidade como conceito é um negócio que existe? Eu sinceramente tenho dúvidas sobre se dá para alcançar um patamar pleno de felicidade. Alguém pode virar e dizer, olha, eu tive uma vida plenamente feliz o tempo inteiro. Do meu lado está a Andresa Carício, formada em Direito, empreendedora e escritora do livro Todo Santo Dia. Eu acho uma armadilha essa coisa de falar muito de felicidade, porque eu não sei, a sensação que eu tenho é que ela é um assunto muito presente nos dias de hoje, justamente porque hoje a gente não tem muito mais tempo. Então, essa coisa de viver em cidade e ter que ser muito produtivo, nos leva a um lugar que é esperar o fim de semana, que é aquele momento em que a gente pode ser feliz, finalmente. E aí, quando você não faz nada no fim de semana e se dedica ao ócio completo, você chega no domingo à noite pensando assim, caramba, não fiz nada esse fim de semana e agora eu vou ter que esperar uma outra semana pelo meu momento de ser feliz. Tem alguma coisa errada. Isso que você falou no começo sobre felicidade ser quase um dever que a gente tem, né? A gente tem que ser magro, a gente tem que ser rico, a gente tem que ser feliz e tem que ser todos os atributos, né? Os atributos que todo mundo tem que ter. Não, eu sério, de cada 10 fotos de coisas maravilhosas que eu vejo postadas, eu vejo uma pra pessoa assim, que dia chato. Né? A gente não posta, a gente não exibe a nossa infelicidade, a gente só exibe momentos bacanas. E isso gera uma cultura de necessidade de felicidade, porque para ser parecido com o outro, que é uma referência de sucesso para você, você precisa ter tudo aquilo. E isso é uma ditadura horrorosa, assim, eu tento me afastar. Todo dia eu levanto e penso assim, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Eu estarei exposta a momentos de felicidade dos outros o dia inteiro e eu sei que aquilo não é verdade. Eu já passei dos 50 anos, eu sei. Mas porque é difícil, é avassalador, né? Você é massacrado. Só que tem um outro jeito, eu acho que tem isso. Tem a ditadura e tem uma coisa que você tem possibilidade de escolha. Assim, a gente tem muito uma coisa inata, né? Parece para mim que intuitivamente o indivíduo que é mais feliz, ele geralmente é mais otimista. Ele consegue ver a coisa legal ali do outro lado. E aquele que é mais pessimista, mesmo ele tendo uma coisa boa, ele interpreta de uma forma diferente. O mais feliz ele toma melhores decisões por causa da perspectiva que ele olha para aquilo. E isso até científico. Uma pesquisa bastante famosa que saiu há alguns anos, mas que eu acho incrível, que é o acompanhamento de várias pessoas ao longo de suas vidas, portanto uma pesquisa bastante longa no tempo, e que mostrou que no final as pessoas que tiveram relações mais estáveis, duradouras, efetivas e uma rede maior de relacionamentos, se julgou mais feliz do que as pessoas mais solitárias. Essa expectativa das pessoas de esperar um certo momento da sua vida, do seu dia, etc., para ser feliz, é uma perspectiva que é muito errada do ponto científico, né? As pessoas geralmente não têm felicidade porque elas não sabem quais são os caminhos que levam na felicidade. Por quê? Porque todos os dias a gente pode cultivar hábitos que deixam a gente feliz. Posso botar um temperinho aqui? Vai. Olha só, eu vou falar para vocês uma coisa, eu gostaria de saber a opinião de todo mundo, se isso é felicidade ou não. Bem-estar psicológico, biológico, social e não está doente. Sem Legal? dúvida. Isso é felicidade? Sem dúvida. É felicidade? Não sei não. Não? Não. Talvez falte algumas coisas, né? Eu acrescentaria outras coisas. No meu ver, felicidade tem a ver exatamente com eu me conectar comigo mesma, acrescentando o bem-estar que o Luiz falou, então eu estar de bem-estar comigo internamente. E por que muitas pessoas se apresentam infelizes? Porque elas estão infelizes, elas não estão conectadas com o seu bem-estar, então elas precisam preencher. E como que eu preencho? Eu preencho comprando um carro, eu preencho comprando uma roupa, fazendo uma viagem, porque o que está dentro de mim não está me satisfazendo. Então importa eu olhar para dentro, me conectar. Mas como a Ana Paula Padrão falou muito bem, nós estamos distraídos. Nós estamos correndo, andando depressa demais. E na medida que eu ando depressa demais, eu não tenho como me conectar comigo. Como vou me conectar com o ser que sou? Como vou me conectar com o que gosto, com o que não gosto, como que ele falou? Se eu não paro. Isso que eu falei aqui
Não é uma opinião minha de o que é felicidade. Isso é a definição da Organização Mundial de Saúde, do conceito de saúde. E olha só como se mistura. Então, quando você fala para uma pessoa, feliz aniversário, muitos anos de vida, seja muito feliz, tenha saúde. Na verdade, você está meio que falando a mesma coisa para a pessoa. Porque para a gente poder experimentar, geralmente, a felicidade, a gente tem que estar saudável. Então, e é isso que me leva a pensar. Existe uma situação de felicidade plena, porque sempre tem outros na sua agenda. Sempre tem trabalho na sua agenda. Sempre tem aborrecimento na sua vida. As geladeiras quebram. Eu acho que tem uma diferença importante aí, né? Que é o ser e estar feliz, né? Que são diferentes. Mas o Fernando falou de uma palavra muito chave, né, que é o significado, né? O Viktor Frankl, que foi realmente, né, a virada de entender que o significado que gera grande parte da satisfação com a vida, né? Não, eu posso estar doente, eu posso estar com menos dinheiro do que eu gostaria, enfim, posso ter dificuldades, mas se eu estou ligado a alguma coisa que me gera grande sentimento, né, de significado, de contribuição, isso pode ser... eu posso estar posso ser feliz mesmo não tendo algumas características da saúde que seriam ótimas que se tivesse. Né? Talvez a pessoa, obviamente, ela estaria mais feliz, mas a sensação de que vale a pena viver, de que é um gozo, né, que a vida tem graça, ela vem muito do significado. Né? Então, a gente está chegando aqui a um consenso de que felicidade não é um conceito eterno de plenitude. Felicidade é muito a maneira como você encara a sua vida, como você administra a sua vida, porque é isso, né? A administração de vida, a maneira como você vê o copo, a maneira como você estabelece propósitos, as relações que você tece, a pergunta que você tenta responder todo dia, o que vai me trazer bem-estar hoje? E o que eu posso fazer nessa direção? Muito mais do que a geladeira que quebra, do que o trabalho que não está dando certo. É a maneira de olhar a vida? Sim. Olha... Tanto que eu gostaria até de contribuir com a fala que você disse, as pessoas elas valorizam muito aquilo que perdem, elas supervalorizam aquilo que não têm e elas desvalorizam o que conquista. Aí o que acontece? As pessoas elas vivem para o evento, vivem para o carnaval que passou, vivem para o Réveillon, vivem para o final de semana, como a Ana falou, e elas não vivem o todo santo dia, o processo. Porque o que traz a felicidade é o todo santo dia, é o processo, como você falou, é o olhar para a vida, é o olhar o contraditório, porque o tempo inteiro a vida nos apresenta contraditórios, apresenta dificuldade, apresenta geladeira que quebra, apresenta pessoas que saem da nossa vida e a gente não quer que pessoas que a gente ama saiam da nossa vida. E daí, como que eu lido com o contraditório? Isso vai determinar o meu grau, o meu nível de felicidade ou não. As pessoas têm lidado com o contraditório de maneira muito ruim, muito violenta e negando o contraditório sempre. É a gente na nossa bolha, cada um de nós na sua bolha, né? A minha pergunta final, porque por incrível que pareça a gente já passou de 30, eu falei, passava rápido. Momento feliz, né? Eu vou fazer uma rodada geral fazendo duas perguntinhas. Primeiro, qual a fórmula da felicidade para você? E a segunda, você é feliz? Fala. Concordo em gênero, número e grau. Eu sou CEO dessa marca Todo Santo Dia, inclusive eu escrevi o livro Todo Santo Dia. E felicidade é o processo, é o dia. Então, se você me pergunta, Andresa, você se sente feliz? Eu digo sim, eu me sinto feliz. E como que você faz para se sentir feliz? Eu digo, eu me conecto com coisas que me dão felicidade. Então, por exemplo, a parte da saúde que o doutor falou. Eu me alimento bem, porque a gente sabe que nós temos um segundo cérebro, que é o intestino, e a partir do momento que eu como alimentos saudáveis, eu vou ter 90% da minha serotonina, que vai me dar bem-estar, com a parte da alimentação, atividade física, o sono, porque se eu fico 2 dias sem dormir, eu vou liberar o quê? Cortisol e vai me fazer ficar o quê? Estressada. Tomar muita água. Então eu cuido da parte da saúde. Só a saúde basta? Não. Então a outra fórmula é cuidado emocional. Como que eu vejo as dificuldades e os contraditórios que se apresentam na minha vida? Então a forma de olhar, trazendo o positivo, trazendo e aprendendo, porque as dificuldades são pedras que surgem exatamente para virar diamantes, mas daí tem um outro fator, que é a espiritualidade. Se está difícil com ele, imagina sem ele. Imagina se você não acredita em algo maior, se eu só acredito naquilo que vejo. Eu preciso perceber que a felicidade está em mim. Está aqui, está no agora. E não só depois, no futuro, quando eu tiver minha recompensa, quando eu passar no concurso, quando eu for promovido, quando eu casar. Não está na recompensa, está exatamente no aqui, no agora. E daí eu fecho que a maior felicidade está nas escolhas. É na escolha. Eu acordo de manhã, eu decido. Hoje
eu vou ser feliz. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu vou com ela até o final. E não vão ser circunstâncias externas, que são os 10%, a ciência já provou, 50% é genética, 10% são as circunstâncias externas, é o falecimento, é o fim de um casamento, são as malditas geladeiras que quebram. E os 40% são as nossas escolhas. Então, verdadeiramente, eu acredito que existe sim a fórmula da felicidade, que é você escolher uma vida de bem-estar consigo mesmo, porque quando você tem bem-estar consigo próprio, você tem com o outro. E daí, nessa conexão, você consegue a sua felicidade. Eu ainda não estou convencida de verdade de que felicidade é uma coisa que existe, mas eu acho que ficou bastante claro que bem-estar é uma chave importante, né? E bem-estar é uma coisa que você coloca para a sua vida. Bem-estar, se você se alimenta bem, se você tem boas relações com as pessoas, se você faz coisas produtivas com algum propósito, se você de alguma maneira destrava a chave da memória negativa na sua vida, ou pelo menos do impacto imenso que ela pode ter na construção de um dia a dia um pouco mais calmo, tranquilo. E eu acredito muito no poder de observação do outro. Eu acho que quando você observa o que o outro faz cotidianamente, né? Não é observar a rede social, mas é observar a maneira como a outra pessoa lida com determinadas circunstâncias, você aprende muito, ou pelo menos você deveria. Eu faço muito isso todo dia. Então, super obrigada para vocês. Foi um prazer. Felicidade. Sucesso.